Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais vídeo no canal e hoje vou fazer aqui a review analisando os personagens da segunda temporada de Drama Total Reboot. Lembrando que eu fiz isso ano passado com a primeira temporada e eu também já fiz a review da primeira temporada e da segunda temporada. Se vocês querem assistir esses três vídeos, estão no link da descrição. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Agora sem enrolação, bora pro vídeo. Stargirl, ou Garota Assustadora, foi a primeira eliminada dessa temporada, que infelizmente não foi uma surpresa para os fãs, porque antes da temporada ser lançada já tinha vazado que ela seria a primeira eliminada. Não vou comentar muito sobre isso, vou comentar o que eu achei dela dessa temporada e que eu posso dizer sobre Stargirl, ou Garota Assustadora, é que infelizmente ela é uma personagem alívio cômico que não tem muita importância para o enredo, tanto que no primeiro episódio ela disse que mudou e ia ser uma garota normal e no último episódio ela já voltou a ser a garota assustadora. É muito triste, né? Porque ela é uma personagem que tem bastante fãs e quando lançou os teasers dos personagens, ela foi a personagem que mais chamou a atenção por seu design único, mas nunca foi uma personagem muito utilizada pelo roteiro. E sinceramente, não vejo que ela seja uma personagem tão importante ou teria algo tão importante para ser comentado na temporada. Agora falando sobre o Jace, o segundo eliminado, na primeira temporada eu elogiei ele, falei que ele era um bom personagem e eu achava o casal dele com a Emma interessante e até engraçado, mas infelizmente ele mostrou ser um personagem muito dependente da Emma para existir. E agora que nessa temporada a gente não tem muito a Emma com ele, ele foi o segundo eliminado assim, sem problema nenhum e sem fazer nenhuma falta pro enredo. Bem triste porque eu achei ele um personagem minimamente bom na primeira temporada. E na segunda parece que a burrice dele foi aumentada e não foi um personagem muito útil para essa temporada. Agora falando sobre a Millian. Sobre a Millian eu critiquei muito ela, falando que ela era muito dependente da Priya, e nessa temporada eles tiraram isso. Lógico, ela continua sendo amiga da Priya e ela continua conversando, tendo interações com a Priya, mas nessa temporada a grande interação dela, ou a grande relação dela é com o Damian, depois de ela ter vacilado feio com ele, e ela tenta consertar as coisas, e ela consegue, e por pouco ela não ficou mais. Se ela pudesse conversar com a sua equipe, não voltariam nela. Gostei muito do enredo dela, é um enredo bem curtinho, mas divertido, e de tirar um pouco da dependência dela com a Priya. Gostei dela dessa temporada. Ok, vamos falar da minha primeira decepção dessa temporada, que é a Emma, que inclusive eu apostei que poderia ser a grande vencedora da temporada antes de começar. Cara, eu discordo das pessoas que falam que a Emma é muito dependente do Jace e do Bowen, eu discordo, mas nessa temporada, infelizmente, ela não tem a inteligência que ela tinha na primeira temporada e ela não é tão forte nos desafios como ela da primeira temporada, e isso me deixou bem triste, porque eu gostei muito dela na primeira temporada. Nessa segunda temporada ela tem ainda o seu enredo com o Jace, que ainda bem que é bem curtinho, né? Porque a gente já foi bem utilizado na primeira temporada, mas ela fica muito burra, ela fica meio lenta, né? Porque nós tem uma certa aliança dela com a Priya e com a Miriam que não é muito utilizado na temporada e ela não consegue chegar longe. Parece que ela desaprendeu a jogar, é estranho. Ela, sem dúvida, foi a minha grande decepção dessa temporada. Esperava muito mais dela. Agora vamos falar sobre a Michelle, cara. Que desenvolvimento porco a Michelle teve, cara. Tipo, já começa do fato que ela ser uma personagem forte, do nada, fora das telas, é muito forçado. Mas muito forçado. E a maneira que eles usam isso é muito forçado. Aí eles colocam a Michelle como uma personagem forte para descartar em 5 episódios. Então por que fizeram todo esse mini desenvolvimento de a Michelle forte para descartar no 5º episódio? Não faz o menor sentido. Eu realmente fiquei muito decepcionado com o que eles fizeram com a Michelle. Ela só é uma personagem que eles dão um certo enredo no começo e joga para escanteio em 5 episódios. Agora vamos falar do meu personagem favorito desse reboot. Bowen foi um bom personagem essa temporada. Eu gostei muito da redenção dele, do que fizeram com ele nessa temporada. Gostei muito do casal dele com Raj nessa temporada. E eu fiquei feliz do resultado de ele querer ser uma pessoa melhor.
Da primeira temporada, eu sempre achei que o Bowie seria uma espécie de antagonista, não um vilão principal. Eu sempre coloquei o grande vilão como a Julia. E nessa temporada foi mostrado isso e eu gostei bastante. Acho que foi o primeiro vilão, entre aspas, que teve uma redenção em drama total. E pra mim ficou muito bem feito. Só não gostei muito da fusão de 11 personagens, mas isso não coloca em si culpa do Bowie. E o Bowie, pra mim, foi, acho que, o melhor personagem dessa temporada, hein? Agora vamos falar sobre o Reaper e Axel. E sim, vou juntar os dois, né? Porque os dois sempre ficam juntos. Vou comentar os dois ao mesmo tempo, né? Sobre o Reaper, eu achei ele um personagem bom, que tem muitas interações na primeira temporada, mas não é nada assim de especial. Enquanto a Axel foi a segunda eliminada, que tinha um certo potencial para ser uma antagonista. Bom, nessa temporada eles fizeram um casal com os dois, que logicamente ficou ruim, né? Porque um não tem nada a ver com o outro, e a maneira que os dois ficam juntos é bem forçado. E, porra, aí você fala, não, vamos ficar juntos, vamos ter algum enredo junto. Não, os dois só ficam juntos e são eliminados, igual Bridget e Jeff foram em Luz de Armação. E, cara, que porcaria, né? Não tem muito o que comentar. Os dois ficam juntos e aí viram Bridget e Jeff 2.0. Agora falando um pouco do Z. O Z, ele é um personagem alívio cômico, acho que isso já foi muito bem mostrado na primeira temporada, e na segunda temporada também usaram muito bem o Z. Se vocês viram a minha review analisando os personagens da primeira temporada, eu falei que o Z é um dos personagens mais engraçados da franquia, se não o mais engraçado, e nessa temporada ele funciona. Ele tem até o seu mini enredo de que a Priya admitiu que gostava do Caleb e o Caleb admitiu que não gostava da Priya naquele exato momento. E aí, com o passar dos episódios, ele começou a gostar da Priya. E o Zeke tinha esse segredo, soltou para todo mundo e foi eliminado. Um mini enredo que funcionou e que fez o personagem ter ainda seus momentos engraçados. Eu acho que o Z é um personagem que é usado diferente. É um personagem de alívio cômico, não tem muito o que comentar. E eu gostei da maneira que eles usaram ele na segunda temporada. Acho que ele funciona tão bem na primeira quanto na segunda. MK, cara, sobre a MK, infelizmente ela entra na lista de personagens dependentes do outro para existir, para ter um enredo. A MK, ela é sim dependente da Julia para ter alguma interação, para ter algum enredo da série. E isso é muito triste, porque eu acho que a MK tinha o potencial de ser uma vilã principal assim da série, dessa segunda temporada. Eu esperava sim a MK se vingando da Julia, porque se vocês não se lembram, na primeira temporada quem eliminou a MK foi a Julia. E cara, eu não gostei da relação de amizade da MK e da Julia. Eu acho que ocorreu muito rápido, elas viram super amigas muito rápido e não me desse essa relação super amigável assim do nada. Agora falando sobre o Damon era um personagem que a gente tinha uma certa expectativa para chegar longe. Depois da maneira que ele foi eliminado na primeira temporada, todo mundo esperou que ele chegaria longe ou até ganharia a temporada. Bom, ele acaba chegando longe, ele fica em sexto lugar, mas eu sinto que ele não foi muito trabalhado nessa temporada. Muitas vezes, principalmente na fusão, ele é jogado muito para escanteio. O principal enredo dele é quando ele acha o totem do Chris, ele não consegue esconder, ele não quer contar para ninguém e acaba perdendo. Mas a maneira que ele acaba perdendo é muito raso, é fora das telas e é uma coisa que nossa, mano, me irrita muito quando acontece, mal feito. E ele é eliminado. Eu sinto que ele poderia ter sido mais nessa temporada. Apesar de ter chegado longe, o fato dele ficar muito tempo fora, muito tempo sem uma história, me incomoda muito. Acho que o Damon poderia ter sido mais trabalhado nessa temporada. Agora falando sobre o Raj, nos primeiros episódios eu gostei muito do Raj com o Boy querendo ser uma pessoa melhor e o Raj tentando ajudar, isso pra mim foi bem legal, gostei muito da trama dos dois, mas eu senti que depois que o Boy é eliminado, o Raj fica muito, mas muito pior, assim, parece que a burrice dele é elevada. Não querendo falar que nos primeiros episódios ele estava sendo inteligente, mas estava sendo burrinho, pelo menos aceitável. Depois que o Bowie é eliminado, meu Deus, o que aconteceu com o Raj, cara? Bom, mas apesar disso, eu acho a temporada do Raj boa. Ele funciona nessa temporada como alívio cômico e também como um namorado do Bowie. E a eliminação dele, pra mim, foi a mais marcante nessa temporada. A maneira que ele se despede do M
é pra mim um final bem feito, tá? A animação parece que melhorou 1000% na eliminação dos dois. Gostei muito dele nessa segunda temporada. Agora vamos falar sobre a Priya, o que fizeram com a nossa Priya, hein, cara? Bom, nos primeiros episódios eu achei a Priya uma boa personagem, tendo um relacionamento interessante com o Caleb, barra aliança, barra namoro. Mas a partir do episódio onde o Damian é eliminado, minha nossa senhora, a Priya decai muito. E aí a gente entra na outra discussão que tá debatendo muito, que é o tempo de tela da Priya. A Priya comanda o tempo de tela nessa temporada. E isso é muito, mas muito desnecessário, sabendo que a Priya não ia ganhar essa temporada. Afinal de contas, ela já ganhou a primeira. Então poderia muito bem ter dado mais tempo de tela para o Amy, que é o grande vencedor, do que a Priya de novo e de novo. Não gostei da temporada da Priya, mas não acho terrível como as pessoas estão dizendo. Caleb, acredito que é a grande surpresa dessa temporada. As pessoas apostaram que ele seria um vilão, né? Porque a franquia, toda vez que tem um personagem bonitão, ele automaticamente é um vilão. O Caleb não. O Caleb é uma pessoa gente boa. O Caleb tem o seu namoro com a Priya e o Caleb é um bom jogador. Nos primeiros episódios eu gostei muito do Caleb tentando armar estratégias, tentando fortalecer a sua relação com a Priya. Os primeiros episódios dele com a Priya é muito bom. Mas depois do episódio onde o Damian é eliminado, ele tem uma burrice extrema para cair nas armadilhas das Júlias. Mas, apesar disso, eu considero ele como o melhor personagem dessa temporada. Para mim, é a grande surpresa boa dessa temporada. Não esperava ele chegar como grande finalista, mas ele chegar longe já era assim uma coisa que eu esperava por ser o primeiro eliminado. Gostei muito do que fizeram com o Caleb e coloco ele bem à frente na minha lista depois da primeira temporada que ele tinha aqui. Ele tinha só 6 falas, né? Agora em segundo lugar, a grande vilã dessa temporada, Julia. E não gostei da temporada da Julia. Cara, já vamos começar que não adianta ter uma vilã que todas as suas ações são fora da tela. Ela roubando o totem do Chris, do Damian, fora da tela. Ela eliminando a MK fora da tela. Ela eliminando a Michelle fora da tela. Isso não funciona. Isso faz ter raiva. Isso aí só parece um roteiro, tendo que achar uma brecha para a Julia continuar no jogo. A rivalidade dela com a Priya é muito forçada e isso me deixa um pouco triste, porque na primeira temporada a rivalidade de Julia e Bowen era muito bem feita e era minimamente divertido. Priya e Julia, nossa cara, que rivalidade chata de se acompanhar. Por mim já podia ter sido eliminada há muito tempo atrás. E para completar assim o cúmulo de eu achar a Julia uma personagem ruim nessa temporada, a relação dela com a MK é muito ruim, tá? Eu não curti de jeito nenhum. Para mim, Julia foi uma decepção. Eu sei que tem muitas pessoas que elogiaram ela nessa temporada, mas eu particularmente não gostei dela nessa segunda temporada. Prefiro ela 1000 vezes na primeira, onde ela não tem essa salvação do roteiro para ela continuar chegando longe. Agora falando sobre ele, o grande campeão da temporada, Remy. O que eu achei sobre o Remy? Ele é um bom personagem. Apesar da burrice dele ter aumentado nessa temporada, não me deixou assim tão irritado ao ponto de, ok, ele é um péssimo vencedor. Eu só acho que se ele era o grande vencedor, poderia ter tido mais desenvolvimento do personagem e poderia ter feito um trama melhor. Porque assim, eu acredito que o Remy ganhou e o grande trama dele na temporada seja ele ser mais independente do Raj, né? Tipo, ele conseguir ficar sem o Raj. Mas essa trama e tal não é tão bem feita, porque o Raj chega muito longe, ele fica em quinto. Então a gente não vê muito o Remy sozinho. Apesar de alguns furos para o Remy ganhar, eu particularmente gostei. Eu acho que, apesar do Caleb ser uma escolha boa para vencedor, eu sinto que o Remy é um vencedor melhor, porque o Caleb me deu umas certas raivas nos últimos episódios, e eu particularmente na final entre Julia, Caleb e Remy, acho que o Remy foi a melhor escolha. Ok, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, rumo aos 700 inscritos, valeu e tchau.